Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e vamos dar início aos estudos desta matéria estupenda que cuida dos direitos humanos. Nesta aula com o tema Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial foi adotada pela Organização das Nações Unidas mediante a Resolução número 2106-A, na 20ª sessão da Assembleia Geral, em 21 de dezembro de 1965. No entanto, entrou em vigor internacional somente em 4 de janeiro de 1969. Três importantes aspectos da história dimensionaram a realização deste diploma internacional: o repúdio às práticas nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial, de 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945, e o recrudescimento de atividades dessa natureza no continente europeu. A aprovação da Declaração sobre a outorga de independência aos países e povos coloniais, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 14 de dezembro de 1960, que trouxe consigo o ingresso de 17 novos estados à ONU. A reunião das delegações de 25 países em Belgrado, na antiga Iugoslávia, de 1º a 6 de setembro de 1961. Na primeira Conferência dos Chefes de Estado e de Governo não alinhados sobre a corrida armamentista entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os estados que naquele instante histórico abandonavam sua condição de colônia foram vítimas da discriminação do colonizador. Dentro de todo esse contexto, fez-se necessária a elaboração de regras internacionais contrárias à discriminação racial, com aplicabilidade global. Vamos falar um pouco sobre a estrutura e os objetivos da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Ela teve como fundamento a disposição do artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que define como objetivo que todas as pessoas têm capacidade para gozar dos direitos e liberdades nela consagrados, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, bem como do artigo 1º, parágrafo 3º da Carta da Organização das Nações Unidas, de 1945, que estabelece o objetivo de promover os direitos humanos de todas as pessoas, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. No considerando da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, os Estados se mostram convencidos de que a doutrina da superioridade, baseada em diferenças sociais, é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa,
e que não existe justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar algum. Na forma da Convenção, a expressão discriminação racial significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, sem considerar qualquer espécie de diferença, de direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Assim sendo, para a configuração de discriminação racial, é essencial a presença de pelo menos 3 elementos. O primeiro, a conduta do agente, distinção, exclusão, restrição ou preferência. O segundo, o fundamento da conduta do agente, raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. O terceiro, a finalidade do agente, anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais. Estabelece ainda ações afirmativas para a aplicação de medidas especiais que tenham como propósito assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos, ou de indivíduos que necessitam de proteção que possa ser necessária para proporcionar igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, desde que não estimulem a segregação e não prossigam após terem alcançado seus desígnios. É possível aduzir que as ações afirmativas são medidas especiais de caráter temporário, que estabelecem diferenças jurídicas entre determinados grupos sociais com a finalidade de que se alcance uma igualdade de fato entre eles. Desse modo, observa-se que, à luz da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, as ações afirmativas são permitidas, cabendo aos Estados-partes adotá-las para fomentar a promoção da igualdade étnico-racial. No entanto, se a medida especial destinada a assegurar a proteção de grupos raciais instituir qualquer espécie de segregação jurídica permanente, ela será considerada discriminatória. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial não se aplica às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado-parte entre seus cidadãos e não cidadãos. Aliás, ela não afeta as disposições legais dos Estados-partes, relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, desde que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular. É dever de todo Estado-parte, na forma da Convenção, declarar delitos puníveis por lei,
qualquer difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, como também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive o seu financiamento. É um compromisso dos Estados-partes proibir e eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, cor ou origem nacional ou étnica. Todo ser humano tem direito a tratamento igual perante os tribunais ou qualquer ordem que leve em consideração um órgão que administre a justiça, bem como o direito à segurança ou à proteção proveniente do Estado contra a violência ou lesão corporal cometida, quer por funcionários do governo, quer por qualquer indivíduo, grupo ou instituição. Há no tratado um conjunto de procedimentos de monitoramento e fiscalização do combate às discriminações nos Estados, que é empregado pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, que analisará as petições individuais com denúncias de violação ao diploma, os relatórios encaminhados pelos Estados-membros e as comunicações interestatais. O comitê estará habilitado a analisá-las. No entanto, é relevante destacar que as petições individuais apenas serão analisadas se os estados firmarem declarações anteriores habilitando-o a recebê-las e examiná-las. Vamos juntos estudar a presença da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial no Brasil. Ela foi assinada pelo Brasil em 7 de março de 1966, tendo sido ratificada em 27 de março de 1968, sem reservas, e promulgada em 8 de dezembro de 1969, pelo Decreto 65.810. A discriminação no território nacional é um fenômeno histórico, com surgimento no período colonial brasileiro, em virtude da escassez de mão de obra branca e consequente exploração do índio, negro e pardo no exercício de atividades braçais. Não se pode olvidar também acerca da inferiorização da mulher, observada apenas como objeto de exploração sexual. Com uma abolição definitiva da escravatura, realizada com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, sem nenhum planejamento, operou-se socialmente uma marginalização e desfavorecimento das pessoas que se encontravam sob servidão. Influenciada pela assinatura da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Constituição Brasileira de 1967 e também a Emenda Constitucional número 1 de 1969
implantaram a constitucionalização do crime de preconceito e de raça, bem como consagraram o princípio da igualdade perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicção política. A Constituição Federal Brasileira de 1988 trouxe em seu bojo diversas influências da Convenção Internacional. Inicialmente, estabelece, de maneira categórica e de forma a não deixar margem a dúvidas, princípios de regimento das relações exteriores brasileiras. E dentre eles, o artigo 4º, inciso 8, menciona o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E no que é pertinente ao racismo, a própria Constituição confere fôlego à repulsa quando determina, no artigo 5º, inciso 42, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito às penas de reclusão nos termos da lei. A lei a que se refere a Carta Suprema Brasileira é a de número 7716 de 1989, que tem como fundamento o dispositivo constitucional e o texto da Convenção, e preleciona que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito. Os delitos dessa natureza versam, em apertada síntese, sobre o impedimento do exercício de direitos inerentes ao indivíduo, em razão de suas características de raça, cor, etnia e outras do mesmo gênero. Assim, a Constituição Federal Brasileira de 1988, além de consignar o princípio da dignidade da pessoa humana e o da igualdade, ainda estabelece a imprescritibilidade e a inafiançabilidade do delito de racismo, um importante dispositivo que ganhou efetividade com o surgimento da Lei nº 7716 de 1989. É importante salientar que a Lei nº 7716 de 1989 não apresenta em seu texto um conceito de discriminação racial, mas, ao mencioná-la no seu artigo 1º, faz uma remissão tácita aos dispositivos da Convenção em estudo. Desse modo, a norma é perfeitamente aplicável ao cenário jurídico brasileiro. Há também, no Código Penal Brasileiro, em razão da Lei nº 10.741 de 2003, a injúria por preconceito, estabelecida no artigo 140, parágrafo 3º do diploma repressivo. Cuida-se de crime que existe a discriminação na conduta do agente, mas não há racismo, observado que não se encontra nela o impedimento de direitos inerentes a uma pessoa. E aí, gostou da aula? Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O meu nome é Emerson Malheiro e a minha missão é ajudar você a aprender direitos humanos.